Matemática é legal. Matemática é legal. Boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos fazer a correção, né, da atividade proposta. Nesse caso, dá só uma conferida. Atividade da apostila, volume 2, das páginas 65 até 67. Ok, exercício que vai do 1 até o exercício 2.7. Bom, vamos começar com o exercício 1.1, atividade ampliando o conhecimento sobre sequências. Escreva em seu caderno duas sequências diferentes e indica a regra de formação de cada uma delas. Então, aqui nesse exercício, teremos que criar duas sequências quaisquer. Então, vocês devem inventar uma aí e eu vou inventar outras aqui na correção. Tá? Vocês não devem copiar as minhas. Então, vou copiar essa sequência aqui, observem. 5, 8, 11, 14. Essa sequência, se vocês analisarem com calma, verão que do 5 para o 8 aumentou 3, do 8 para o 11 aumentou 3, do 11 para o 14 aumentou 3. Está sempre aumentando 3. Então, a regra de formação, como aumenta 3, eu coloco 3n. Eu sempre coloco a diferença junto com n numa sequência que é recorrente, como essa. Essa sequência é chamada de recorrente porque o valor seguinte depende do valor anterior. Então, por exemplo, o 8 ele é o 5 somado com 3. O 11 é o 8 somado com 3. O 14 é o 11 somado com 3. Então, sempre aumenta 3. Então, a posição chamamos de n. Então, por isso, fica 3n. Daí temos que fazer o ajuste desse 3 em relação ao primeiro termo da sequência, que é 5. Daí pensamos assim, 3, para chegar no 5, precisa aumentar. Como ele precisa aumentar, o sinal é mais. O 3 precisa aumentar quanto para chegar no 5? Precisa aumentar 2. Então, fica 3n mais 2 nessa sequência. Entendido? Espero que sim. Vou criar uma outra sequência aqui. Por exemplo, 4, 16, 28, 40. Essa sequência está aumentando quanto? De 4 para 16 aumentou 12, 16 para 28 aumentou 12, de 28 para 40 aumentou 12. Então, coloco 12n. Agora, tem que fazer o ajuste. Esse 12 em relação ao primeiro, que é o 4. O 12, para chegar no 4, ele precisa aumentar ou diminuir? Obviamente, precisa diminuir. Então, o sinal vai ser negativo, vai ser menos. 12 para chegar no 4, tem que diminuir quanto? Tem que diminuir 8, porque 12 menos 8 dá 4. E assim temos a nossa regra de formação dessas duas sequências. Eu resolvi fazer duas sequências recorrentes, que são sequências que dependem do termo anterior. Né? Cada termo depende do termo que o antecede. Questão 1.2. O número de uma sequência recebe o nome de termo e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem ou posição dentro da sequência, que é justamente o valor de n que eu citei anteriormente. Veja aí, ordem primeira, o número é 1, ordem segunda, o número é 4, ordem terceira, o número é 9, ordem quarta é 16, assim por diante. É possível escrever qual é a regra de sequência representada no quadro acima? Sim, é possível. Só que tem um porém, pessoal. Essa sequência não é recorrente. O valor de cada termo não depende do anterior. Né? Por exemplo, aqui o segundo, que é o 4, não depende desse 1.
O 9 não depende do 4, porque do 1 para o 4 aumentou 3, do 4 para o 9 aumentou 5, do 9 para o 16 aumentou 7. Então, a primeira razão aqui é 3, depois 5, 7, depois 9, 11, 13, 15. Dá para ver que a diferença vai aumentando, nesse caso, em 2 unidades. Ok? Agora, no exercício 1.3, ele pede para determinar qual é essa regra que eu afirmei aqui anteriormente que é possível. Ah, tá, é possível, tá? E como chegamos a esse valor, então? Veja aqui é o caso, né? Temos 4, 8, 12, 16, 20, 24. Está aumentando sempre a mesma coisa. Do 4 para o 8 aumentou 4. Do 8 para o 12 aumentou 4. Do 12 para o 16 aumentou 4. Então, a regra de formação é 4n. Eu faço ajuste. 4 que é a diferença. O primeiro número da sequência aqui, ó, que é 4. 4 para 4, tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença. Então fica só 4n mesmo nesse caso. Aqui anteriormente eu tive que fazer o ajuste, né? Aqui aumentava 3, daí 3 para chegar no 5, mais 2. Aqui na segunda aumentava 12, daí 12 para o primeiro que é 4, tinha que diminuir 8. Mas aqui não, ó, a diferença é 4, então é 4n. 4 para chegar no 4 é 0. Então eu não preciso colocar aqui mais 0. Tá? Não é necessário. Fica só 4n mesmo. Atividade 2, conhecendo as sequências. São chamadas de sequências recursivas quando cada termo ocupa uma posição em que seu valor é determinado por uma regra. Quando os termos de uma sequência não obedecem a nenhuma regra de formação, neste caso temos uma sequência não recursiva. Uma sequência recursiva, por exemplo, aqui a primeira, 1, 4, 7, 10, 13... escreva a regra de formação. Então, na letra A sequência está aumentando de 1 para 4, aumentou 3, de 4 para 7, aumentou 3, 7 para 10, aumentou 3, está sempre aumentando 3, então é 3n. Eu pego 3, que é a diferença, e comparo com o primeiro da sequência, que é o 1. 3 para chegar no 1, precisa aumentar ou diminuir? Precisa diminuir. 3 para chegar no 1, precisa diminuir 2, porque 3 menos 2 é 1. E assim temos a lei de formação. Para obter qualquer termo de uma sequência, não dependendo do termo anterior, escreva a regra de formação dessa sequência. Veja que a B, como disse anteriormente, é essa sequência que vimos aqui, ó, na questão 1.2. 1, 4, 9, 16, 25. Veja a sequência. 1, 4, 9. Inclusive aqui, esse 25 na frente do 16 é um erro, tá? É a sequência correta. Até vou repeti-la aqui. É 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante, ok? Essa é a sequência correta. Então, neste caso, a lei de formação dessa sequência vai ser n vezes n, porque o primeiro é 1 vezes 1, que é 1. O segundo, posição 2, é 2 vezes 2, que é 4. O terceiro é 3 vezes 3, que é 9. O quarto é 4 vezes 4, que é 16. E o quinto, 5 vezes 5, que é 25. Então, a lei de formação é n vezes n, que podemos também representar como n elevado ao quadrado. Ok? Essa é a lei de formação. 2.2. Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Quantos quadradinhos tem cada uma das figuras sequência apresentada? Então, a figura 1 tem um quadradinho. A figura 2, contando aí, tem 4 quadradinhos. A figura 3, dá para contar aí, 3 mais 3 mais 3, 9 quadradinhos. Na figura 4,
4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16 quadradinhos. Basicamente é isso que é para fazer aí, né? Questão A. B. Quantos quadradinhos terá a figura 5 e a figura 6? Olha, a figura 1 tem lado 1, altura 1. Base 1, altura 1. 1 vezes 1 dá 1. A figura 2 tem 2, largura, 2 de altura. 2 vezes 2, 4. A figura 3, 3 largura, 3 de altura. 3 vezes 3, 9. A quarta, 4 vezes 4, que é 16. Seguindo essa mesma regra, a figura 5, vamos ter 5 vezes 5, que dá 25 quadradinhos. A figura 6, que está pedido também nesse item, vai ter 6 vezes 6, que é igual a 36 quadradinhos. Ok? Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? Podemos observar nesse caso que a sequência é não recursiva e que a quantidade de quadradinhos é dada pelo quadrado da posição. Se vocês analisarem, pessoal, todas as figuras são quadrados, né? Aqui, e o quadrado vai aumentando suas dimensões. Veja que de um para o outro aumenta uma linha, aumenta uma coluna. Aqui uma linha, uma coluna, 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas, 4 linhas, 4 colunas, e assim por diante. Questão D, escreva a expressão algébrica que representa o número de quadrados da figura N. Veja que essa sequência é a mesma que nós vimos aqui na atividade 2. Então, a lei de formação, que aqui na B deu n elevado ao quadrado, vai ser a mesma lei de formação dessa sequência. Então, também n elevado ao quadrado. Questão E. Elabora uma tabela com 10 primeiros termos da sequência formada por números de quadradinhos. Bom, vou usar aqui o Excel para montar essa tabela. Então, aqui vamos ter o valor de n. N para a gente vai representar o número da posição da sequência, né? Vou fazer aqui N, que é os 10 primeiros, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui o número de quadrados, né? Que tem a figura. Montando a tabelinha. Na figura 1, 1 vezes 1 é 1. Na figura 2, 2 vezes 2 é 4. Na figura 3, 3 vezes 3 é 9. Na figura 4, 4 vezes 4 é 16. Na figura 5, 5 vezes 5 é 25. Na figura 6, 6 vezes 6 é 36. Na figura 7, 7 vezes 7 é 49. Na figura 8, 8 vezes 8 é 64. Na figura 9, 9 vezes 9 é 81. Na figura 10, 10 vezes 10 é 100 quadradinhos. Aqui podemos copiar e colar aqui como resposta, né? Daí. Espero que vocês tenham entendido a resolução desse exercício. Vamos para o próximo. O fluxograma a seguir mostra os procedimentos para encontrar as figuras da sequência apresentada na atividade 2.2. Seguindo os procedimentos, encontra a figura 5. Vamos lá, qual é o procedimento dado aqui? Dada a figura 1, copiar a figura anterior. E adicionar uma coluna, aumentando um quadradinho. Complete a linha com os quadradinhos. Gerar mais um termo? Sim ou não? Se não, eu encerro. Se sim, eu retorno que é para copiar a figura anterior e iniciar todo o procedimento. Então, seguindo esse procedimento, encontra a figura 5. Tá, então vamos para o Excel de novo. Então, temos a sequência de figuras
Só um segundinho. Vamos lá. A primeira figura tem apenas um quadradinho. Vou fazer preto mesmo. Depois, pego a figura anterior, acrescento uma linha e uma coluna. A figura passaria a ficar assim. Daí, pintando a figura na sequência, teríamos o quadradinho resultante. Daí, no próximo passo, pegaria a figura anterior, acrescentaria uma linha e uma coluna, depois pintaria as partes novas, formando a próxima figura. Então, aqui teremos a figura 1, aqui a figura 2, aqui a figura 3, e continuaria essa sequência. Copiar aqui para colocar lá na resposta. Tirar essa malha daqui. Aqui eu parei na figura 3. Ele pede para continuar até assim. Então vamos dar sequência. Daqui temos que pegar a figura anterior. Opa, faltou uma coluna. Acrescento uma linha e uma coluna. E no passo seguinte, pintamos a nova figura. Já temos aqui a figura 4. Daí, finalmente, o próximo passo. Pego a figura anterior, acrescento uma linha e uma coluna. Daí, pinto a figura toda agora, né? E aqui teremos, finalmente, a figura 5. Pronto, chegamos aqui na figura 5. Vamos à questão 2.4. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Considerando a sequência apresentada, escreva os 5 próximos termos da sequência. Então, números primos são aqueles números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Temos aqui a sequência até o 17. Ok? Então, os números primos são aqueles divididos por 1 por ele mesmo, então vou fazer a sequência. 18 não é primo, porque dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, por 6, por 9, então ele não é primo. 19 é primo, então coloco na sequência. O 20 não é primo, é par. Todo número par, só o 2 é primo. 21 não é primo, porque dá para dividir por 3. 24 não é primo porque é par.
25 não é primo porque dá para dividir por 5. 26 não é primo porque é par. 27 não é primo. Desculpa, eu pulei o 23, né? 23 é primo. Só dá para dividir por 23 e por 1. 24 não é, 25 já vimos que não é. 26 não é, 27 não é porque dá para dividir por 3 por 9. 28 não é primo porque é par, 29 é primo. Só dá para dividir por 29 e por 1. 30 não é primo porque é par. 31 é primo, só dá para dividir por 31 e por 1. Falta mais um. Vamos lá. 32 não é porque é par. 33 dá para dividir por 3. 34 não é porque é par. 35 dá por 5, por 7, então não é primo. 36 não é primo porque é par. 37 é primo. Só dá para dividir por 37. Temos aqui os próximos 5 números primos. Ok? Aqui é o A. Aqui é o B. Classifique essa sequência em recursiva ou não recursiva. Nesse caso, ela é não recursiva. Por que não? Pera para justificar. Pois o termo seguinte, pois cada termo não depende do termo anterior. Monte um fluxograma para a sequência dos números primos. Fluxograma é aquela sequência de comandos, como a gente viu aqui. Então, vou fazer um fluxograma aqui no Excel. Sobre uma pasta, então vamos lá. Números primos, né? Bom, começamos pelo primeiro número, né? Número 1. Ele vai ser a nossa base aqui para iniciar o fluxograma. Bom, o número 1, ele é primo? É a nossa questão aqui. Ele é primo? Sabemos que 1 não é primo. Ok? Se ele não é primo, o que eu tenho que fazer? Deixa eu fazer uma linha aqui ligando. É primo. Daí temos duas possibilidades. Sim, ele é primo ou não. Até que vou mudar para o termo anterior, tá, gente? Mais fácil assim. Se o termo anterior é primo, ele tem duas possibilidades. Sim ou não. Então, deixa eu fechar aqui. Caso ele não seja primo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para aumentar uma unidade. Por que eu fiz isso? Porque se ele não é, eu tenho que continuar a procurar o próximo número primo, certo? Então, se ele não for primo, eu peço para somar uma unidade. Então, eu faço a pergunta de novo. É primo? E teremos aqui também duas possibilidades. Sim ou não. Ok? Então vamos lá. Aqui não sendo, tem que continuar.
Se ele não for, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para somar uma unidade de novo. Então, ele tem, se ele não é primo, ele tem que voltar a somar uma unidade e fazer o procedimento de novo. Agora, ele sendo primo, eu tenho que analisar, devo continuar? Para continuar, eu tenho duas possibilidades, sim ou não. Vamos lá então. Primeiro passo, primo, sim ou não? Se não, eu vou ter que somar uma unidade. Daí eu faço a mesma questão. E aí, é primo? Se ele for primo, eu devo continuar ou não? Se não, né, aqui eu encerro o procedimento. Então, encerro aqui. É claro que esse fluxograma pode ser feito de várias maneiras. Se eu não quero continuar, encerro. Agora, se eu quiser continuar, o que eu tenho que fazer? Retomar todo o procedimento de somar uma unidade Então seria assim, retomando aqui o fluxograma, eu pego o termo anterior, pergunto, ele é primo? Se ele não for primo, eu vou somar uma unidade e perguntar de novo, é primo? Daí se ele não for primo, eu tenho que voltar a somar uma unidade e fazer questionamento de novo. Agora, se ele for primo, eu tenho que perguntar, continuo? Se sim, eu retomo aqui, somo uma unidade e continuo. Se não, eu encerro. Então aqui eu tenho o fluxograma feita de uma maneira, né? Lógico que não é a única maneira de se fazer esse fluxograma. Fica meio apertadinho aqui. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição n e que esta é indicada por um número, encontre uma expressão algébrica que defina o total de quadradinhos da figura genérica. Então aqui temos essa primeira figura com 5 quadradinhos, depois com 10, depois com 15. Então temos essa sequência, 5, 10 e 15. E assim continua. Então, para determinar uma lei de formação, como está aumentando de 5 em 5, a gente coloca 5n. Daí fazemos o ajuste. Como é que é 5 para chegar no primeiro que é 5? Não falta nada. Então a expressão é só essa mesmo. 5n. Então, de novo, observe a sequência de figuras abaixo. Temos aqui uma sequência de triângulos.
Com 3 lados formados, formamos um triângulo conforme a figura 1. Preencha o quadro a seguir. Então, tem que preencher esse quadro. Vamos fazê-lo aqui no Excel. Já coloquei aqui a figura. A figura 1 tem quantos lados? É um triângulo, tem 3 lados. Tem 3 tracinhos ali. Ok? Mas tem quantos triângulos? Tem apenas um triângulo. Na figura 2, temos quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem quantos triângulos? Tem apenas 2. Na figura 3, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracinhos. 7 lados. E 3 triângulos. E na figura 4, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados, portanto, e mais só aqui, 4 triângulos. Então, temos aqui o quadro resultante. Vou colocar aqui embaixo. Aqui ele só pede para preencher, né, o quadro. Exercício 2.7. Né? Aqui eu poderia definir o número de lados através de uma lei de formação. Não está pedindo, mas se fosse, né, o número de lados poderia ser dado assim. Como está aumentando 2 em 2, faço 2n. Daí o 2 para o primeiro aqui é 3. 2 para chegar no 3 aumenta 1. E o número de triângulos eu posso escrever como, veja, figura 1 triângulo, figura 2 triângulo, figura 3 triângulo, figura 4 4, veja, está aumentando de 1 em 1, então é 1n, ou simplesmente n, e o primeiro é 1, né? 1 para 1, diferença 0, então é só n, número de triângulos é o n. Isso quer dizer que na primeira figura tem um triângulo, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta tem 4. 2.7. Para a resolução da próxima atividade em dupla, analisem a sequência 2187, 729, 243, 81 e 27. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Bom, recursiva é quando depende do termo anterior, não recursiva é quando não depende. Analisando com calma esses valores, com bastante calma, é claro, a gente vai concluir que a sequência é recursiva. O termo seguinte depende do termo anterior. Tá? Escreva a expressão algébrica se for possível. Bom, neste caso, se vocês observarem com calma, o 2187 é 3 vezes o 729. O 729 é 3 vezes o 243. E o 243 é 3 vezes o 81. Resumindo, o termo seguinte é o anterior dividido por 3. Ok? Então, como o primeiro é 2187, ficaria assim. 2187 vezes, como está sendo dividido por 3, temos que multiplicar aqui por 1/3. Então, aqui eu coloco 1 dividido por 3. Elevado à posição n menos 1.
Bom, ficaria assim, pessoal. É uma expressão difícil de chegar nela, porque demanda de um pouco mais de estudo quando a sequência, né, ela é geométrica. Aqui a diferença não é sempre a mesma, ela é exponencial. B. Se for possível, monte o fluxograma dessa sequência. Bom, para montar um fluxograma, vamos para o Excel de novo. Vamos começar com o número 2187. O primeiro passo é fazer o quê? Dividir por 3, ok? Depois de dividir por 3, eu tenho que analisar o seguinte. Só um minutinho. Dividir por 3. Depois de dividir por 3, eu tenho que fazer o quê? Verificar se eu quero continuar ou não. Então, vou colocar a pergunta, continuar? A partir do momento que eu pergunto se eu quero continuar, tem duas respostas possíveis. Sim ou não. Então, temos a possibilidade de continuar ou de não continuar. Bom, se eu resolver continuar, se eu não resolver continuar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encerrar o procedimento. Então, encerrar. Ok? Agora, se eu quiser continuar, o que eu tenho que fazer? Retomar o procedimento, que é dividir de novo por 3. Então seria esse caminho, né? Pego o primeiro termo, divido por 3. Dividir. Daí eu vou ter o segundo termo. Daí eu devo continuar? Sim ou não? Se não, eu encerro. Se sim, eu retomo, divido por 3 e pergunto de novo se eu quero continuar a sequência ou não. Então eu vou copiar e colocar lá nas respostas. Esse documento estará disponível no Classroom para vocês analisarem. Qualquer dúvida é só perguntar. Tá aqui o fluxograma, resposta. Matemática é legal. Matemática é legal.